do Senhor, nós vamos ter um momento de oração, nós vamos interceder pela igreja. Meus queridos, nós temos alguns projetos e eu gostaria de compartilhar com a igreja para que nós pudéssemos investir o nosso tempo também intercedendo em favor desses planos. Amados irmãos, oremos pela nossa escola. Pela graça de Deus conseguimos nosso CNPJ, né, presidente? Conseguimos. Então, assim, oficialmente a nossa escola já existe. Então, nós na última reunião do conselho aprovamos já o projeto de construção, o dinheiro nós já temos também, está no bolso da igreja, né? Então, agora é só cada um vir aqui e depositar, ofertar, para que a gente possa construir, porque eu sei que o recurso nós já temos. O Senhor tem nos dado, e eu creio que o Senhor há de nos abençoar, e nós teremos bom êxito nessa obra, amém, igreja? Ih, amém fraco. Eu falei de bolso, quando fala de dinheiro, quando mexe no bolso, sai um amém bem desnutrido. Amém, igreja? Amém. Temos também, amados irmãos, a construção do nosso acampamento, que na verdade nós iniciamos já há 2 meses. Há 2 meses já iniciamos, e temos construído, e com a graça de Deus a construção tem ficado bonita. Eu já estou sonhando ali, se Deus permitir, quem sabe próximo ano a gente já consiga pelo menos um dia de acampamento, quem sabe a gente passe um dia todo lá já em fevereiro, no período do carnaval. É a nossa oração, é o nosso objetivo, termos o nosso retiro, ou pelo menos um dia ali, vai depender das nossas condições. Graças a Deus temos construído e nós não temos dívida nenhuma, tudo que foi comprado ali já está pago, a mão de obra já está paga também, mas nós precisamos também da graça do bom Deus para essa segunda frente, que é o nosso acampamento ali, e eu creio que o Senhor Deus há de nos abençoar muito. Também nós temos a nossa escola de música, e graças a Deus a cada semana tem aumentado o número também de alunos. Então, se você quer aprender a cantar ou a tocar um instrumento, participe da nossa escola de música. Só lembrando que para os membros de nossa igreja, o valor da mensalidade é de R$20, para aqueles que não são membros da nossa igreja, R$50. Nosso sonho meu e do Gilmar, se Deus permitir, é vermos uma orquestra, né, Gilmar, com a graça de Deus, né? Eu sei que já estão aí sendo preparados alguns hinos para o aniversário da igreja, e eu espero que com a graça de Deus a gente continue esse projeto. Então nós também temos a nossa escola de música, vamos orar também por esse projeto. Vamos orar pelas famílias de nossa igreja, pedindo ao Senhor Deus que abençoe os nossos lares, que guarde os nossos filhos. Vamos orar pelas pessoas que estão sendo discipuladas. Ao todo, hoje, nós temos 26 pessoas sendo discipuladas. Já temos uma classe formada, para recebermos aí novos membros em novembro, que é o culto da colheita, se Deus permitir, e já temos já alunos matriculados para o início da nova turma em 2020. Então, graças ao bom Deus, o Senhor tem nos abençoado. E tem gente aí que está meio avulsa, que a gente precisa sentar e conversar e regularizar a situação. Então, nós também vamos orar por esses que estão vindo à igreja, que estão sendo discipulados, que já estão frequentando regularmente os nossos trabalhos também, pedindo ao Senhor Deus que abençoe e que esses fiquem conosco. Vamos orar também pela nossa escola bíblica dominical, nosso projeto ali de formação, de edificação, de consolidação da nossa fé, pelos nossos professores. Nós vamos ter 2 orações. Eu vou convidar o presbítero Arsênio para que venha aqui à frente, para orar por nós, e logo depois eu também vou estar orando em favor dos projetos da igreja. Se você puder, fique de joelho e interceda pela sua igreja, pelos projetos que foram apresentados aqui. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós planejamos confiando no Senhor, Senhor Deus, e o Senhor não nos deixa, Senhor Deus, a mercê. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado bênçãos, meu Pai, na nossa igreja. Nós te louvamos, meu Pai, pelaquela construção iniciada ali na linha 12. É um sonho, Senhor Deus, é um projeto, Senhor Deus, que o Conselho sonhou. E nós estamos, Senhor Deus, com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, construindo e realizando, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Colocamos nas Tuas mãos também, Senhor Deus, o projeto da nossa escola, Senhor Deus. É um projeto, Senhor Deus, que nós temos para
fazermos, Senhor Deus, a diferença na nossa sociedade aqualense, meu Pai, para nós ensinarmos, meu Pai, nossas crianças, Senhor Deus, à luz da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos as Tuas bênçãos para esse projeto, meu Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, essas pessoas que estão sendo discipuladas, as pessoas que estão na classe de catecúmenos, meu Pai. Te louvamos pela vida da Márcia, Senhor Deus. Te louvamos pela vida do pastor Gedaí, que está à frente da sala de catecúmenos, meu Pai. Te louvamos, Senhor Deus, por essas almas que o Senhor, Teu Santo Espírito tem incomodado, meu Pai, tem trazido, Senhor Deus, para o nosso meio. Nós possamos, meu Pai, ter sabedoria, Senhor Deus, para recebê-las, Senhor Deus. Possamos, Senhor Deus, ser amorosos, possamos, Senhor Deus, viver a Tua palavra a cada dia, meu Pai, para que elas possam, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ter esse desejo de fazer parte conosco, meu Pai, do Teu povo aqui na terra. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós rogamos, meu Pai, Tuas bênçãos sobre a vida da nossa igreja e Te agradecemos pelas bênçãos até aqui derramadas. Amém. Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós Te somos muito gratos pela obra que o Senhor tem realizado entre nós. Estamos maravilhados, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós temos visto, ó Deus, o Senhor derramar bênçãos abundantes sobre nós, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por aqueles que têm se achegado, que Teu Santo Espírito tem trazido, ó Deus, até este lugar, Senhor. E, ó Pai, rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento, ó Pai, para que nós possamos guiar estas pessoas ao conhecimento, ó Deus, da verdade, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a verdadeira riqueza da igreja, ó Pai, não são os seus bens materiais, mas são as vidas, ó Deus, que se rendem ao poder do Evangelho, ó Deus. Mas também, ó Deus, necessitamos da Tua graça, ó Deus, e do suprimento vindo do Senhor, para que nós possamos também, ó Deus, fazermos a diferença nesta cidade. Desejamos, ó Deus, ensinar a Tua palavra, ó Deus, aos nossos filhos. Termos, ó Deus, um colégio, ó Pai, na qual a educação, ó Deus, terá a Tua palavra como centro de todas as coisas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor abençoe o nosso projeto. Desejamos, ó Deus, ali ter em nossa congregação um lugar, ó Pai, aonde os nossos jovens, onde as nossas crianças, ó Pai, aonde as nossas famílias poderão ter momentos agradáveis, ó Deus, de comunhão, de edificação. Dá-nos, ó Deus, a graça de realizarmos, ó Deus, todos esses projetos, ó Deus. Oramos, ó Pai, em favor do pastor Ivanildo, ó Deus, do seu trabalho ali no Humaitá, junto ao lago Uruapiara, ó Deus, que também a Tua palavra seja pregada ali naquele lugar, ó Deus, que vidas sejam alcançadas, ó Deus. Oramos também, ó Pai, em favor da segunda igreja. Como o Senhor tem abençoado, ó Deus, a nossa filha. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho, como tem crescido, ó Deus, a Tua obra naquele lugar, ó Deus. Dá-nos, a Deus, a graça de organizarmos, ó Deus, o quanto antes, ó Deus, a terceira igreja. E dá-nos, ó Deus, também a disposição, ó Deus, de abrirmos, ó Pai, novas congregações, ó Deus, para que o Teu reino se expanda, ó Deus, nessa cidade, e que a Tua palavra seja pregada, ó Deus. Continua, Pai, nos abençoando. Sustenta, Senhor, e nós declaramos em alto e bom som, que não queremos fazer nada, se não for pela Tua direção e pela Tua vontade, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, que é o Senhor desta igreja. Amém. Amados irmãos, já estou com saudade. Hoje é o nosso último estudo, a última mensagem na primeira carta do apóstolo João. Encerramos a exposição de mais um livro, e eu os convido então para que abramos a palavra do Senhor no capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 21, e nós queremos apresentar aos amados irmãos mais uma certeza inabalável que todo cristão precisa ter. 1 João capítulo 5, do versículo 20 ao versículo número 21, pretendemos com a graça de Deus fazermos a exposição desses dois últimos versículos desta tão rica e maravilhosa carta apostólica. Mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos ler todos juntos, a uma só voz. Você vai ler comigo bem alto, para que aquelas pessoas que estão acompanhando o culto lá pela internet também ouçam a voz da igreja, tá bom? Leiamos todos juntos. Também sabemos
filhinhos. Amém. Amados irmãos, sempre as últimas palavras de alguém são palavras importantes. O testamento de uma pessoa sempre é um documento extremamente importante. E aqui nós temos as últimas palavras registradas pelo apóstolo João. São as suas últimas palavras, é a despedida. Diferente das demais cartas apostólicas, nós não encontramos da parte do apóstolo João uma despedida clássica, como é feita por Pedro e principalmente pelo apóstolo Paulo. Aqui nós somos tomados assim de espanto, porque o apóstolo João, ele abruptamente encerra o assunto. Mas nós não podemos jamais esquecer que são estas as suas últimas palavras, e com certeza são lições maravilhosas que temos a aprender com o apóstolo João. Nós aprendemos aqui nesse texto duas verdades importantes que eu chamo a sua atenção. A primeira verdade inabalável, que eu e você precisamos crer de todo o nosso coração, é que Jesus é o verdadeiro Deus. Vou repetir. Jesus é o verdadeiro Deus. De todos os assuntos que nós lemos nessa carta, este é o assunto mais importante. Nós encontramos várias vezes o apóstolo João reafirmando essa verdade de que Jesus é o verdadeiro Deus. Acompanhem comigo, por gentileza, alguns textos. Capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor ali nos diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em... Ou seja, a minha comunhão com Deus está intimamente ligada à minha confissão de Jesus como sendo Filho de Deus. Eu só posso dizer que tenho parte com Deus, eu só posso dizer que estou salvo, se eu declarar, se eu crer que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de... Ok, nós somos vencedores, e a nossa vitória contra o pecado, a nossa vitória contra Satanás, se dá pelo fato de afirmarmos e crermos que Jesus é o Filho de Deus. Quem é o vencedor nesse mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem não crê nisso, ainda está debaixo da influência de Satanás, e ainda está condenado pelos seus próprios pecados. Ora, só ser religioso não é suficiente para que você seja liberto da condenação do pecado e do jugo de Satanás. Para que você seja liberto, para que você seja um vencedor, e o termo vencedor aqui, amados irmãos, não é aquele que está imune a problemas, isento a dificuldades, mas o vencedor é aquele que tem a vida eterna. O vencedor é aquele que tem a vida eterna. E quem é que tem a vida eterna? Aquele que confessa Jesus como Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Que Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus, ele é divino. E por ele ser Deus, nós temos a certeza que temos comunhão com o Pai. Capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. É simples. E aqui não há uma posição intermediária. Ou temos a vida, ou não temos a vida eterna. Ninguém pode dizer assim: olha, eu estou quase lá, eu tenho em uma mão, eu não tenho em outra. Não. Ou tem ou não tem. Ou está salvo ou está condenado. Quem é o salvo? Aquele que tem o Filho, aquele que confessa
o Filho, aquele que crê que Jesus é verdadeiramente Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em um nome do Filho de... Quem é que pode ter a certeza que tem a vida eterna? Aquele que crê em um nome do Filho de Deus. Então, amados irmãos, eu poderia citar outros textos aqui, mas eu rapidamente fiz um levantamento aqui, à luz apenas do capítulo 5, principalmente, para mostrar a vocês o quão importante é esta afirmação dentro da carta escrita pelo apóstolo João, de que Jesus é o verdadeiro Deus. E talvez você faça a seguinte pergunta: mas pastor, por que é tão importante esse assunto? Por que o apóstolo João tantas e tantas vezes repete a mesma coisa? Por que tantas e tantas vezes ele afirma que Jesus é o verdadeiro Deus? Há pelo menos 3 razões. A primeira delas, a que eu creio, é que João tem o propósito de combater o ensino gnóstico. João tem o propósito, com esta afirmação, de combater o ensino gnóstico. E o que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma heresia cristã, com base no platonismo, porque Platão afirmava que o mundo superior é o mundo espiritual, ou o mundo das ideias. Então aqui eu tenho um púlpito, mas no mundo das ideias existe um púlpito perfeito. Aqui o que eu tenho é apenas uma ilusão, algo imperfeito de uma realidade superior que existe no mundo das ideias. Desta forma, Platão ensinava que tudo aquilo que era material era inferior àquilo que era espiritual. Dessa forma também esse pensamento adentrou as igrejas. E um grupo então nas igrejas da Ásia começou a ensinar então que Cristo ele não veio em carne, porque a carne é má, o físico é mau. Então se Jesus ele é um espírito perfeito, ele viveu entre nós como um espectro, como um tipo de fantasma, e negavam então a humanidade de Cristo. Não só negavam a humanidade de Cristo, como também negavam a doutrina da ressurreição. Para os mestres do gnosticismo, a doutrina da ressurreição ela era absurda, era um retrocesso, porque se a matéria é má, a morte, na verdade, é uma grande vitória, porque é o despreendimento da alma. Esses mestres do gnosticismo também afirmavam que o pleno conhecimento de Cristo se dava através da gnose, que era um conhecimento elevado. Eles afirmavam o seguinte, que os apóstolos haviam recebido da parte de Cristo um conhecimento, uma meia verdade, mas que eles sim, os portadores da gnose, do pleno conhecimento, estes sim, tinham a verdade. E esta heresia então começou a ser ramificada, prejudicando a paz e a pureza doutrinária da igreja. O apóstolo João, ele escreve esta carta, como nós já estudamos, afirmando que Jesus ele é Deus, mas que também ele é homem humano. Em sua vida, em sua existência, coexistiram as duas naturezas, vivendo de forma harmônica e perfeita, a divina e a humana. A divina não se sobrepôs à humana, e nem a humana se sobrepôs à divina. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então o apóstolo João, ele escreve essa carta, combatendo de forma enfática o ensino gnóstico. Segundo propósito, transmitir segurança. Vejam vocês, meus amados irmãos, no texto que nós estamos expondo essa noite, versículo 20 começa com a seguinte declaração: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Então, para que não haja dúvidas, para que ninguém fique inseguro, o apóstolo João escreve esta carta com o objetivo de dizer assim, o seguinte à igreja:
Creiam em Jesus da forma como vocês receberam. Creiam que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Creiam que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a verdade. Não se apartem da verdade. Não se afastem do ensino correto. Eu quero aqui rapidamente fazer uma breve consideração à amada igreja. Olhe para cá e preste bem atenção nisso. Não despreze a doutrina. Não desprezem a doutrina. Eu me preocupo muito com movimentos que a gente vê na atualidade surgindo nas igrejas evangélicas no Brasil. Há hoje uma forte tendência a um misticismo exagerado. Na verdade, eu posso até afirmar que o gnosticismo ele está intrínseco nas igrejas evangélicas no Brasil com uma nova roupagem. Anjos, visões, sonhos, experiências místicas. Amados irmãos, tudo isso vem de origem gnóstica. E a igreja hoje evangélica do Brasil, ela está repleta desta heresia. E em muitas igrejas, a gente ouve o seguinte discurso: menos doutrina, mais Jesus. Menos doutrina, mais louvor. Menos doutrina, mais fervor. Já ouviram isso? Amados irmãos, moderação. A igreja, ela precisa ser pautada pelo equilíbrio. Doutrina e piedade, ortodoxia e ortopraxia. Eu creio e eu faço. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos ser crentes maduros e entendermos no nome do Senhor Jesus que doutrina é importante. Um erro pode ser fatal. A disseminação de uma mentira pode levar pessoas à condenação. E é por isso que o apóstolo João, de uma forma tão enfática, combateu com veemência essa heresia, para que aquela comunidade não se desviasse do caminho da verdade. Não desprezemos, amados irmãos, a doutrina. Terceiro propósito, vimos até então aqui, rapidamente para recapitular, que João fez tantas vezes essa afirmação com o objetivo de combater o gnosticismo e transmitir segurança aos seus leitores. É como se ele dissesse: olha, fiquem em paz, não atribulem o vosso coração, vocês estão alicerçados sobre aquilo que é verdadeiro. Mas em terceiro lugar, o apóstolo João tem como objetivo mostrar que a vida eterna, que a salvação não está numa experiência mística, mas que a salvação, ela está centrada em Cristo Jesus. Vejam vocês que no finalzinho do versículo 20, ele faz a seguinte declaração: e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Chama a atenção aqui, meus queridos, para a conexão que João faz. João aqui ele une duas verdades. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a vida eterna. Não há separação. A vida eterna não é um assunto, não é uma coisa, e o Filho de Deus é outra. Não, na verdade, caminham juntos. Em Jesus há a vida eterna. Ele é a própria fonte da vida eterna. Ele é a vida eterna. Não há vida fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Eu sei, principalmente para os nossos jovens acadêmicos, o quão difícil é uma afirmação como essa. Por quê? Porque nós estamos inseridos hoje num mundo plural.
relativista. Mas o que eu e você precisamos entender é que a nossa fé, a nossa crença, ela se opõe aos valores da nossa sociedade. E é por isso que Romanos 12, 2, igreja, preste bem atenção nisso, Paulo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que não é se conformar com este século? É você não aceitar as ideias, os conceitos que são apresentados no nosso dia sem filtro. Por quê? Rapidamente uma consideração aqui, não quero me estender muito. Mas eu e você precisamos entender que nós estamos num mundo subjetivista, quase que não sai aqui. O que eu quero dizer isso? Que a verdade é um conceito subjetivo, que cada um tem a sua própria verdade. Já ouviram isso? E às vezes a gente até termina uma discussão da seguinte forma, né? Olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Já ouviram isso? Não existe isso. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Segundo, a verdade hoje se tornou um conceito relativo. E a verdade ela não é um conceito relativo. A verdade ela é um conceito absoluto. E toda a verdade emana da palavra de Deus. Toda a verdade está centrada na palavra de Deus, dela procede toda a verdade. Você vai encontrar nas ciências a verdade, mas toda a verdade que você encontrar na ciência emanou da palavra de Deus, que é a fonte da única verdade. Outra questão, que eu sei que se coloca de uma forma antagônica aos nossos valores, ao pensamento do nosso tempo. Eu e você precisamos entender que a nossa fé é exclusivista. E eu faço questão de usar essa palavra, porque eu sei que é uma palavra que hoje no nosso contexto não é politicamente correto fazer uso. Mas eu preciso declarar isso a você, e eu espero que você compreenda, que a nossa fé, ela está centrada apenas, exclusivamente em Cristo Jesus. Ele é o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, o Evangelho, a salvação, ela é exclusiva. Exclusiva para aqueles que creem em Cristo Jesus, que confiam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o apóstolo João, ele escreve esta carta, ele faz por tantas e tantas vezes essa declaração de que Jesus é o Filho de Deus, para convencer os seus leitores que a salvação está centrada em Cristo Jesus. Chama a sua atenção também para duas expressões que nós encontramos no versículo 20, que são belíssimas. Eu sei que o trabalho do expositor bíblico é fazer saltar aos olhos da igreja aquilo que numa leitura corriqueira a gente não percebe. Então eu quero que salte aos seus olhos duas expressões. Primeiro, no versículo 20, atentem para a expressão vindo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. O que significa? Partiu de Deus a iniciativa para nos salvar. Foi Deus quem mandou o seu Filho para nos salvar. Todo plano redentivo, todo plano salvífico foi elaborado por Deus, foi feito pelo Pai, executado pelo Filho e selado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Na eternidade, o Pai escolheu aqueles que por Ele seriam eleitos. Cristo Jesus veio na plenitude do tempo morrer por aqueles a quem o Pai escolheu. E é o Espírito Santo de Deus que confirma, que nos dá esclarecimento e que traz convicção ao nosso coração dessa verdade. O que eu quero dizer?
que nós não somos salvos por aquilo que fazemos. E que nós não chegamos ao conhecimento dessa verdade porque somos melhores ou mais inteligentes ou mais espertos que os outros. O Evangelho arranca de nós todo tipo de vaidade. O Evangelho, na verdade, ele nos humilha. Em que sentido? Para que eu possa receber a Cristo e eu ter Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E não só passar pelo caminho do arrependimento, mas ao caminho da negação. E o que é o caminho da negação? É declarar, é crer que eu sou incapaz, pelos meus próprios méritos, pelas minhas próprias forças, de me salvar. Você já parou para pensar? Que se porventura você se dispusesse a morrer na cruz pelos seus próprios pecados, o seu sacrifício seria inútil? De repente passa pela sua cabeça, eu vou realizar um autossacrifício, eu vou promover a minha salvação. A boa notícia, você não precisa fazer isso. E se você fizer, é inútil. O teu sacrifício, teu autossacrifício é incapaz de te salvar. Por quê? Porque todos nós somos o quê? Pecadores. E jamais um sacrifício imperfeito como nós somos pode atender às exigências de um Deus santo, puro e perfeito, como o Deus que nós servimos. Então, o que eu gostaria que você observasse, a primeira declaração é que, vindo da parte de Deus, Ele mandou o seu Filho. Foi o Pai que tomou a iniciativa de nos redimir e nos salvar. Mas também chamo a sua atenção para uma segunda expressão do versículo 20. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Irmãos, isso aqui é sublime. Porque Cristo não somente se dispõe a dar a sua vida, a morrer por nós, mas Ele também se dispõe a abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e nos dar o entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. É o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos convence e nos habilita a crer nele. Eu fundamento com um texto que nós gostamos muito, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé vem de quem? De Deus. A fé é dom de Deus. É o próprio Deus que nos dá a fé, para que eu e você reconheçamos o verdadeiro. Portanto, eu não me contém, vou fazer aqui já uma aplicação rápida. Amados irmãos, nosso coração precisa ser tomado de uma profunda alegria, de um tremendo êxtase, porque não só Cristo morreu na cruz, mas Ele também abriu o nosso entendimento para enxergar essa verdade. Então nós devemos, Senhor, eu te agradeço, nós devemos orar, Senhor, agradecendo de todo o coração, porque o Pai abre os nossos olhos e nos dá o entendimento dessa verdade gloriosa. A pior coisa que pode acontecer a alguém é alguém permanecer a sua existência toda no erro, enganado. Já parou para pensar quão sério é isto? Viver toda uma existência na mentira e no engano. Viver toda uma existência, toda uma vida nas mais densas trevas. Eu não estou falando aqui de questão de moral, não é isso, mas a falta de entendimento. Eu sei que para nós que somos tão acostumados com o Evangelho, parece tão óbvio crer em Cristo, é verdade?
Eu não sei se você tem essa sensação, mas deixa eu abrir meu coração a vocês. Há momento que a gente está discipulando, que a gente está falando de Jesus para uma pessoa, e aquela pessoa se nega a crer, rejeita, e eu falo, mas não é possível um negócio desse? Como é que você não enxerga isso? Está tão claro, está tão óbvio, está claro, porque o Espírito Santo iluminou a nossa mente para entender, irmãos. Mas a gente pode ter os melhores dos argumentos, podemos decorar a Bíblia toda, e podemos falar tudo isso às pessoas, mas se o Espírito Santo não abrir os olhos para que eles reconheçam a verdade, será inútil todo bom discurso. Então, eu oro ao Senhor, para que o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, possa sair daqui extasiado, transbordando de alegria, porque um dia a graça de Deus te alcançou, os teus olhos foram abertos, e você conheceu a verdade. Segunda e última mensagem dessa noite. Vamos já caminhando para encerrarmos a nossa mensagem. Vimos que, em primeiro lugar, nas suas últimas palavras, o apóstolo João fez questão de reafirmar aquilo que ele já vinha dizendo em toda a sua carta, que Jesus é o verdadeiro Deus. Suas últimas palavras, versículo 21. Vamos ler juntos? Vamos lá? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez a gente vê aqui um tom tão amoroso de João, né? Eu não consigo ver o apóstolo João como um pastor bravo. Alguns falam que eu sou meio bravo, né? Acho que João devia ser bem diferente de mim, então, nesse sentido. Mas João, ele constantemente, a gente ouve a expressão, né? Filhinhos, filhinhos. É um tom amoroso. João é um pastor amoroso, preocupado com o seu rebanho. E todo pastor precisa ser amoroso. E amor é falar a verdade. A gente precisa entender isso, né? Porque João, ele é interessante, ao mesmo tempo que ele é filhinhos, amados meus. E aí ele diz assim, olha, se você continuar vivendo o pecado, você está condenado. Percebem? Ele vai, faz o carinho, e depois ele traz a palavra dura. Traz a palavra dura. Então a gente aprende, e a igreja precisa ter essa compreensão, que o pastor, ele tem esses dois aspectos da dinâmica ministerial: o afago, o carinho, a atenção, mas a palavra dura também, a palavra exortativa, com o objetivo de fazer com que a igreja não caminhe no erro. E qual que é a palavra, podemos dizer assim, exortativa, apesar do apóstolo João? Guardai-vos dos ídolos. Há um aspecto gramatical riquíssimo no verbo guardar, que eu preciso compartilhar com vocês nessa noite, que você não pode ir embora sem que você atente às questões gramaticais do verbo guardar aqui. Primeiro, chama a atenção que este verbo está no plural, guardai-vos. Ou seja, todo cristão, ele precisa o quê? Se guardar dos ídolos. É uma advertência solene, desde o menorzinho até o mais velho. Todos devem, sem exceção, se guardarem dos ídolos. Segunda observação que eu faço aqui, é que o verbo guardar nessa passagem dá a ideia de um exercício contínuo. Começa a partir do momento que a gente tem o conhecimento da verdade, a partir do momento que a gente é ensinado acerca da verdade, e nós vamos nos guardando dos ídolos todos os dias da nossa vida. Sabe o que eu chamo a sua atenção? Que constantemente nós somos propensos a voltarmos à idolatria. A ideia é a seguinte: se você não ficar esperto, se você não vigiar, você se torna um idólatra. É um perigo que
constantemente nos rodeia. Terceira observação, a estrutura também gramatical está no modo imperativo. Ou seja, é uma ordenança divina. É uma ordenança divina para toda a igreja em todo o tempo. Vou repetir, é uma ordenança divina para toda a igreja em todo o tempo. O que você deve fazer a partir dessa noite? Se guardar em todo momento de todo tipo de idolatria. Mas vamos definir o conceito de idolatria? Porque você está falando, pastor, isso não é para mim. Talvez até você pense assim, olha pastor, algum tempo atrás eu estava numa outra religião, eu era idólatra, eu acendia a vela, fazia oferenda, mas graças a Deus eu estou livre da idolatria. Não estou falando apenas da idolatria religiosa, atentem bem. O que é idolatria à luz da Bíblia? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Lembra vocês que o primeiro mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos é esse: não terás outros deuses diante de mim. E vamos aqui rapidamente fazer algumas considerações de ordem teológica, e eu chamo a sua atenção para que você acompanhe aqui o raciocínio. Primeiro, eu e você fomos criados por Deus como seres para adoração. Fomos criados para adoração. De qualquer forma, eu e você vamos adorar alguma coisa. Está intrínseco em nós, está no nosso DNA, está no nosso chip. Fomos programados para adorar. Só que só existem duas coisas que podem ser adoradas: ou o Criador, ou a criação. Vou repetir: ou o Criador, ou a criação. O problema é que o pecado sempre nos assedia, nos impulsiona a adorarmos a criação no lugar do Criador. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Você pode adorar o seu trabalho. Você pode adorar o seu serviço. Você pode adorar aquilo que você faz. E a razão do seu viver, a razão da sua existência está naquilo que você faz. Talvez até você fale assim, de boca cheia, mas eu amo o meu trabalho, eu me realizo no meu trabalho, eu sou plenamente feliz no meu trabalho. Ok, vamos lá. É bom você ser feliz no seu trabalho? É. Mas não pode ser a coisa mais importante da sua vida. E eu vou te ajudar a identificar os ídolos. O ídolo é aquilo que toma a nossa atenção, que rouba o nosso coração. O ídolo é aquilo que nos faz estar sempre preso a ele. Se você tem alguma coisa na sua vida que te cativa, que te prende, que ocupa todo o seu pensamento e o seu coração, isto é um ídolo. Nós não podemos fazer dos nossos filhos, nem do nosso cônjuge, um ídolo no meu coração. Filhos são dádivas maravilhosas que Deus nos dá. O cônjuge é uma dádiva maravilhosa que Deus dá. Mas não pode ser a coisa mais importante da nossa vida. Algumas pessoas morrem pelos seus ídolos. E eu quero trazer uma palavra solene de advertência aqui aos nossos adolescentes. Eu ando extremamente preocupado com as estatísticas altíssimas do índice de adolescentes que tiram a própria vida. Vocês já viram isso? Estão acompanhando isso? Tem várias professoras aqui que sabem melhor do que eu esse drama.
uma menina termina um namoro, toma um fora do namorado, vai lá e tira a própria vida. O menino toma um fora da namorada, vai lá e atenta contra a própria vida. Por quê? Porque tinha um ídolo no seu coração. O ídolo errado, ele mata, ele destrói. Um ídolo errado, ele acaba com a pessoa. Por isso que para nossa segurança, para a sua segurança, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Guardai-vos dos ídolos. Eu termino aqui advertindo a igreja sobre um ídolo. E é o ídolo mais falado do Novo Testamento, que é o dinheiro. Em Mateus 6:24, o Victor vai projetar aqui, palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Numa antiga tradução, na tradução corrigida, ao invés da expressão riqueza, tinha-se a expressão mamon. E mamon é Deus, é um ídolo. Igreja, o dinheiro pode se tornar um ídolo do nosso coração. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quantas pessoas vivem hoje obcecadas pelo dinheiro? E o dinheiro é interessante, porque a gente pode amar o dinheiro, tendo o dinheiro, ou a gente pode amar aquilo que a gente não tem. Porque às vezes quando a gente fala sobre essa questão, né, de amar o dinheiro, de tornar o dinheiro um ídolo, aí aquelas pessoas que são menos favorecidas economicamente falam, ah, pastor, isso não é um problema para mim, que eu sou pobre. Mas você pode ser um idólatra, você pode amar aquilo que você não tem. De qualquer forma, você construiu o quê? Um ídolo no seu coração. Lembremos também, amados irmãos, da advertência que Paulo fez a Timóteo, 1 Timóteo 6,10. Só para destacar, a questão não é o dinheiro, mas a questão é o amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde começa todos os males? Na cobiça. No amor ao dinheiro, na avareza. E Satanás, sutilmente, ele em nossos tempos, lançou a seguinte propaganda, o seguinte slogan: você é aquilo que tem. Você é aquilo que tem. Por isso há tanta obsessão, tanto desejo pelos bens materiais. E a mídia vai inflamando os nossos corações. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter para ser alguém. Essa é uma das mais terríveis mentiras que Satanás tem semeado em nosso tempo. Famílias são destruídas, casamentos são desfeitos, relacionamento entre pais e filhos se acabam. Deixa eu compartilhar uma tristeza. Às vezes eu tenho até medo de fazer alguns funerais, porque eu já vi filhos, antes de sepultar os pais, discutindo
quem vai ficar com a herança. Eu estou falando, eu faço funeral de crente. Faço funeral dentro das nossas igrejas. E já me deparei com situações como essa. Está dentro da igreja, mas é um idólatra. Ama o dinheiro. O dinheiro está acima de todas as coisas. E continuando o texto, 1 Timóteo 6,10. Olha as consequências do amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O amor ao dinheiro, guarde bem isso, pode conduzir algumas pessoas à apostasia. Mas, irmãos, eu poderia apresentar a vocês uma lista, nos meus poucos anos de ministério, de pessoas que eu vi, que chegaram na igreja, tão animados, tão dispostos a trabalhar, mobilizavam a igreja, tinham tantos sonhos e projetos para a igreja, mas foi melhorar um pouquinho só de vida, sumiram da igreja. E a gente conversa, de vez em quando encontra, pastor, estou tão sem tempo. Estou trabalhando muito, pastor, o senhor não sabe o quanto eu estou trabalhando. Lembram que o ídolo, ele nos cativa? Faz com que a gente fique sempre perto deles. Vejam, eu espero que você compreenda, o problema não é o dinheiro, o problema é quando a gente ama o dinheiro. E a primeira consequência pode ser o quê? A apostasia. Segunda consequência, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantos crentes não dormem à noite, porque estão até, nem o pescoço, até o último fio de cabelos, enfiado em dívidas. Não dormem. Perderam o sono. Vivem angustiados. O falso ídolo traz angústia. Um falso ídolo traz tormento para a alma. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Reconhecemos, ó Deus, que necessitamos, ó Deus, de Ti. Nós não somos nada, ó Deus, sem Ti, ó Pai. Nós não podemos fazer nada. Ó Deus, nós desejamos, ó Deus, de todo o coração, que o Senhor, ó Deus, esteja na direção das nossas vidas. Que o Senhor esteja, ó Deus, tomando cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus, e fazendo de nós servos fiéis a Ti, ó Pai. Servos, ó Pai, que olhe para o Senhor, ama o Senhor e está sempre, ó Deus, atento a tudo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, para que as coisas materiais não venham tomar lugar do Senhor em nossa vida, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, a compreensão do que a Tua palavra tem nos ensinado. Ó Pai, o Senhor tem falado dia após dia aos nossos corações, ó Deus. Tem nos orientado, ó Pai, como Te servir, como nos colocar diante do Senhor, ó Pai, como filhos, ó Pai, atentos a tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na Tua presença, a estarmos, ó Deus, fazendo a Tua vontade, a obedecermos ao Senhor em tudo em nossas vidas, ó Pai.
a colocarmos, ó Deus, o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, na certeza, ó Deus, que as demais coisas, ó Pai, o Senhor há de acrescentar a nós, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor sabe, ó Deus, que nós precisamos. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, ó Pai, a todo momento. O Senhor nos dá, ó Deus, a Tua direção. Precisamos, ó Deus, é obedecer ao Senhor, é ouvir a Tua voz, ó Pai, como filhos obedientes. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por esta Tua palavra, ó Deus, que foi falada aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Deus, e vivermos uma vida santa, uma vida, ó Pai, que agrada ao Senhor, uma vida, ó Pai, que alegra o coração do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Obrigado, ó Deus, porque onde nós andamos, ó Pai, o Senhor está à frente, nos conduzindo, nos ensinando, ó Pai, nos direcionando. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, abramos nossos cenários no hino de número 148 e façamos desse hino a nossa oração. Recebam a bênção apostólica. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça selada em nossos corações. E que as doces e terras consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós hoje e para todos sempre. Amém.